Gênesis capítulo 29, versículo 13. Diz assim: Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, o seu sobrinho, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e beijou, levando-o para casa. Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Até aqui. Meus irmãos, vocês já ouviram essa frase: Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi escrita por este mesmo autor de Gênesis, num outro momento bem mais famoso do que esse aqui, que foi na primeira vez que Adão viu Eva. Foi isso que Adão falou. É importante lembrar aquele contexto. Deus colocou Adão num paraíso perfeito. Adão tem com Deus uma comunhão maravilhosa, porque não há pecado para fazer barreira entre os dois. Adão tem com os animais uma relação extraordinária, porque o pecado não deformou a criação ainda. Entretanto, o próprio Deus Criador, que vinha até então avaliando tudo o que ele fez como muito bom, acha um primeiro defeito na terra. Antes do pecado, Deus, que terminou o capítulo 1 dizendo assim: está tudo muito bom, vai olhar para a terra e vai dizer: tem alguma coisa agora que não está boa. E o primeiro problema na criação e na vida humana, antes do pecado, é a solidão. O Senhor olha e diz: não é bom que o homem esteja assim só. Mas não é que Adão não tinha ninguém, não tinha nenhuma outra criatura. Como eu já disse, ele tinha Deus. Ele tinha os animais em volta dele. O que Adão não tinha era alguém como ele. Deus é espírito. Os animais não têm espírito nesse sentido. Adão é um ser diferente. Ele tem corpo físico e ele tem espírito. Então não tem ninguém como ele, a quem ele possa pertencer de maneira idônea, igualitária, como a Bíblia diz. Então Deus vai fazer Eva a partir de Adão. E é interessante que o texto mostra que acontece assim no versículo 19 de Gênesis 2. Que primeiro o Senhor traz animais para Adão. E é como se Adão estivesse esperando encontrar em alguma daquelas criaturas uma correspondência. E ele olha para a girafa e diz: não, muito pescoçuda. Um elefante muito grande, a leoa muito dentuça. E ele vai: não é, essa aqui não tem a minha inteligência, não tem o meu raciocínio, não está faltando alguém, sabe, como eu. O texto fala isso, depois que Adão nominou os animais e não se achou para Adão ninguém que o correspondesse, o texto fala isso. Então Deus faz Eva. E quando Adão vê Eva pela primeira vez, em Gênesis 2, 23, está escrito que ele fala essa frase aqui que Labão falou para Jacó. Ele diz: essa sim, essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne. O que significa? Essa é como eu. Agora eu me sinto conectado. Agora eu sinto um pertencimento profundo, porque essa é como eu. É isso que essa frase significa. Vamos agora para a história de Jacó para a gente entender essa frase na boca de Labão. Jacó cresceu numa casa dividida por naturezas distintas, que então ela forma dois times. Isaac e Rebeca vão ter filhos gêmeos, mas são gêmeos bivitelinos. Você lembra disso na escola? O bivitelino é quando dois óvulos diferentes são fecundados. Então eles não compartilham o mesmo DNA. Eles são diferentes geneticamente. São só dois bebês que ocupam a barriga ao mesmo tempo, mas são totalmente diferentes. O primeiro que nasce é Esaú, e ele é diferente. Desde pequeno já dá sinais de muita testosterona, porque ele é peludinho. E ele cresce de fato, se torna um homem valente, caçador do campo, do mato. E o pai dele ama isso. O texto diz que o pai ama Esaú por isso.
porque ele é caçador e come da sua caça. Sabe o paizão que ama aquele filho forte, másculo? É Isaac. Ele nem é tanto assim, viu? Aí já é um rolo para outro dia. Não vou explicar isso hoje, não. Mas ele projeta isso em Esaú. Esaú lembra a ele Ismael, que é o irmão mais velho dele. Enfim, ele se amarra em Esaú, machão. Ele olha para Esaú, caçador. Ele gosta muito disso. O texto fala que Jacó nasce, não tem pelo, já não é tão másculo quanto Esaú. Ele é 100% macho, viu, gente? Para ninguém confundir as coisas também. Hoje eu gosto de cortar as coisas e fazer distorção. A masculinidade dele está garantida, mas ele não é tão arrojado quanto Esaú. O texto fala que ele é um cara do pacato, que fica em casa, fica nas tendas, com perto de quem? Da mãe. Então Esaú vai caçar, Esaú é bravo e Jacó fica ali com a mãe, de boa, né, cortando os temperos, ajudando, aprendendo a cozinhar, uma coisa boa também. Ai de nós, homens, né? Como seria bom se nós homens aprendêssemos a cozinhar com nossas mães, né? Quebraria um galhão, eu que o diga lá em casa, mas faço uma pipoca muito boa. Então, bolo de banana agora também eu faço. Então, eu me perco, me ajuda. Então, assim, o texto fala, e o texto é muito forte, fala assim, ó, Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. São dois times, duas naturezas diferentes. Escancarar, há uma divisão. Isaac tem Esaú no coração, Rebeca já prefere Jacó, e eles se parecem, eles se espelham, e eles estão divididos. E não é fácil viver num ambiente assim. Isso é muito comum. Inclusive, há quem recomende, às vezes, que famílias não tenham números pares por isso, porque números pares tendem a formar duplas que se afinam entre eles e se separam dos outros dois. Mas, enfim, isso já é um assunto de psicologia, que eu não quero entrar nisso agora. Mas isso é muito comum. Forma duas duplas que são diferentes, times diferentes, naturezas diferentes, e eles se afinam entre eles. E eu imagino como Jacó não se sentia nesse ambiente, gente. Não é fácil. Eu imagino o pai chegando ou com olhar, ou com palavras, dizendo para Jacó coisas tipo, menino mole. Vai caçar com teu irmão, menino. Só fica aqui. Vai pegar um javali, rapaz. Vai pegar um negócio. Fica só aqui. Fosse hoje em dia, né? Vai jogar bola, rapaz. Larga esse celular. E a mãe defendendo. Deixa o menino, Isaac. Deixa o menino. Jacó, corta o pimentão aí, meu filho. Corta o pimentão. E não é fácil, gente. Não é fácil, sabe? Você crescer com seu pai, uma referência, te rejeitando, de certa forma. Né? Mostrando claramente que prefere seu irmão. A sua casa não é aquele lugar de acolhimento total, de pertencimento total. Uma parte da família mostra que gosta de você, que te aceita, que te ama como você é, que no caso é Rebeca. A outra parte não, demonstra claramente que não gosta do seu jeito de ser, não gosta da sua essência. Isso vai criando uma ferida de rejeição que é muito difícil de lidar. Eu sei bem o que é isso. Não é fácil para Jacó. Agora, sim, é interessante que o time Isaac e Esaú é um time mais bobo. Eles têm autoridade, é o chefe da família e o primogênito, mas eles são mais tolos, são mais ingênuos. O time Rebeca e Jacó, ele é mais frágil em termos de autoridade, de potência física, mas são os bololôs, são os espertos, são os malandros, são os sagazes. Aqui tem esperteza, aqui tem força. E o que vai acontecer? Os espertos vão enganar os fortes, os tolos, né? Inclusive, quando Rebeca, porque o plano de fazer Jacó se passar por Esaú foi de Rebeca, é da mãe. Quando Rebeca mandou Jacó enganar Esaú, Isaac fala assim, mas manhã, eu estou botando no baianês, gente, mas manhã, pai vai ver que eu não sou eu, e ele vai achar que eu estou fazendo ele de tolo. A mãe vai tipo assim, ó. Mas ele é mesmo. É fazer ele de bobo. Mas eles são. Esaú é meio bobão, né? Esaú troca com Jacó, espertíssimo, a primogenitura por um prato de comida.
Ele chega um dia esfomeado do campo, que ele foi caçar, não caçou nada naquele dia, chega com fome. Jacó que aprendeu a cozinhar com a mãe, fez uma sopinha cheirosa, de lentilha. E disse, você quer? Quero. Troca comigo tua primogenitura por essa sopinha deliciosa de lentilha. Gente, é brincadeira. Esaú, porque não adianta primogenitura, se eu estou morrendo de fome. Era bocó mesmo. E Jacó malandro enganou, passou a perna, tomou a bênção, tomou a primogenitura dele. Depois a mãe orquestra com Jacó um plano todo maquiavélico para ele se disfarçar de Esaú e tomar a bênção do pai ceguinho, que também é meio bobo. O cara é meio bobo. Não o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Oh, gente, pelo amor de Deus. Vai ser inocente assim, né? Isaac, né? Ele é bobo, né? E aí eles orquestram um plano, Rebeca e Jacó, que são enganadores. Jacó já tem esse nome, Jacó, porque quando ele nasce, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E Jacó significa aquele que passa para trás. E aí disseram, esse aqui é malandro, viu? Quer passar os outros para trás. Daí botaram o nome dele Jacó. Quando Esaú viu que Jacó enganou de novo, ele falou assim, não é à toa que esse bicho se chama Jacó. Porque 2 vezes já me enganou. Tomou minha primogenitura e agora roubou a minha bênção. Mas ele não sabia, a princípio, que foi a mãe, Rebeca, por trás de tudo, orquestrando o engano. O plano de fazer Jacó se passar por Esaú não foi de Jacó. Jacó atuou, Jacó também era bolodouro, Jacó também era enganador. Mas o plano foi de Rebeca. E Rebeca era quem amava quem, gente? Rebeca amava quem? Quem era o time? O time era Rebeca. O outro time é Isaac. Beleza. Quando deu errado, quando deu certo, na verdade, mas Esaú começa a cochichar lá na aldeia, que ele vai matar Jacó. Rebeca ligadona, fica sabendo disso, chama meu filho, seu irmão está se consolando da ferida dele, dizendo que vai lhe matar, eu não posso lhe perder. Eu vou mandar você para a casa de meu irmão Labão, lá você vai ser bem acolhido. E aí Rebeca mais uma vez vai enganar Isaac, vai chamar Isaac e dizer, ô amor, estou muito preocupado com Jacó, porque ele não pode casar com uma mulher cananeia aqui da região, ele tem que casar com alguém da minha parentela. Na verdade não era isso, ela não queria que Esaú matasse Jacó. Aí ela usa esse argumento mais uma vez. Gente, tudo desse pessoal é assim. Eles nunca falam de fato o que querem, sabe? É tudo uma coisa para gerar outra, uma coisa manipuladora. Dá uma agonia esse negócio. Mas eles são assim. É o jeito deles, é a natureza deles, é uma manipulaçãozinha, é um negocinho de manipular, de enganar, de uma coisa para dizer outra. Eu tenho raiva disso. Mas eles são assim. Jacó, Rebeca, essa galera é assim. Aí Jacó foge. Jacó foge e ele vai viajar mais de 1000 quilômetros. Solidão, deserto. O texto mostra que ele viaja a pé, provavelmente. No máximo, o texto não fala, mas pela cultura da época, ele pode ter pegado caronas com caravanas de comerciantes que iam de camelos. Mas mesmo assim, param muito. A viagem não leva menos de 20 dias. São dezenas de dias viajando solitário, fugindo de casa, com o trauma de sair de casa, as dores, a solidão na alma, aquela angústia, aquela incerteza, aquela insegurança sobre o futuro, até que ele chega lá na região de Padã Arã, que hoje seria ali o sudoeste da Turquia. Ele saiu do sul de Israel, está no sudoeste da Turquia agora, e ele encontra um poço, e em volta do poço tem pastores com seus rebanhos para dar água às ovelhas. E ele pergunta por Labão, seu tio, vocês conhecem Labão, filho de Betuel, a família deles? Vocês conhecemos sim, inclusive, olha quem está vindo ali, ó, a filha dele, Raquel, com as ovelhas do pai, de Labão. Vai dar água às ovelhas dela também. Aí Jacó se anima, corre, tira a água do poço das ovelhas de Labão. E o texto fala, gente, que o bichinho está tão emocionado que ele agarra a prima, de maneira santa ainda, mas dá um beijo no rosto dela, beijo de carinho, e chora alto. Versículo 11.
Porque ele chorou alto, porque ele vinha carregando aquele peso, aquela emoção, aquela angústia, aquela aflição de fugir de casa, de o irmão querer matar ele, de ter enganado o pai, da mãe ter despedido ele. E agora ele encontrou uma parente. E não é qualquer parente. Essa parente é da família da mãe. Lembre que a mãe era a referência que ele tinha de amor, de acolhimento. E quando você tem assim um pai que não gosta tanto de você, uma mãe que gosta, geralmente a família da pessoa que gosta mais de você, seu pai ou sua mãe, ela tem no seu coração também um lugar de afeto maior. Porque lembra a você a sua mãe que gosta de você, ou o seu pai que gosta de você. Então Jacó agora se conectou com a família da mãe. E o encontro dele com Raquel é um espelho exato do encontro de Rebeca, que é a mãe dele. Se você ler Gênesis 24, o emissário de Abraão que vai encontrar Rebeca para Isaac, a encontra na beira do poço. O texto fala assim, que ele nem tinha acabado de orar quando Rebeca apareceu. Agora fala assim em Gênesis 29, Jacó não tinha nem acabado de falar quando Raquel apareceu. No de Rebeca, Rebeca corre para casa e avisa que chegou o emissário de Abraão. Sabe quem corre para encontrar o emissário de Abraão? Labão. No de Raquel, Raquel corre em casa e avisa que chegou Jacó. Quem corre para encontrar Jacó? Labão de novo. Então, Raquel, ele ocupa esse lugar da nova Rebeca no coração de Jacó. E, gente, quem é que amava Jacó? Rebeca. Jacó, então, começa a se conectar. Jacó começa a se sentir pertencente, porque agora ele está no lado da família que ama ele, mas a coisa vai melhorar muito ainda. Porque vem o tio correndo. Vem o tio correndo, quando o tio chega, a primeira coisa que o tio faz é abraçá-lo e beijá-lo. O tio nunca viu ele na vida. Mas o tio abraça e beija. Leva ele para casa. Aí o texto diz, e nós lemos juntos no versículo 13, que Jacó conta tudo para o tio. E a ideia do texto ali, a gente, é que Jacó contou o rolo todo mesmo. Olha, eu e manhinha fizemos um plano, pegamos a bênção do Bocó, e imagina, e fala assim, ei, Rebequinha não muda, ali eu conheço. Lá vamos dizer, Rebequinha, ali eu sei como é que ela é, malandra toda. Foi mesmo? Rebeca foi assim, foi? Feita Rebeca. Labão babando, Jacó contando como enganou, como tomou a bênção. Depois que Jacó contou tudo, Labão censura ele? Labão repreende ele? Fala, mas rapaz, mas também você aprontou, né, rapaz? Enganou seu pai cego, você e sua mãe, já falei com sua mãe não é brincadeira, não. Você enganou seu pai cego, tomou a bênção do seu irmão, também, você também. Não. Labão não repreende, Labão não censura, Labão não critica, pelo contrário. Quando Jacó termina de contar o rolo todo, o Labão olha para ele e aí fala a frase de Adão para Eva. Labão olha para ele e fala, rapaz, você é osso do meu osso. Você é carne da minha carne. Gente, você lembra o que isso significa na boca de Adão? Finalmente encontrei alguém como? Labão está dizendo para Jacó, fique de boa, eu lhe entendo completamente, você é como eu. Estamos em casa. O que você fez aí não me escandaliza em nada. Não me abala em nada. Você aqui, como eu. Aí pronto, meu amigo. Jacó, que cresceu a vida toda numa casa em que o chefe da família o rejeitava, agora chegou numa casa em que o chefe da família o aceita completamente. O acolhe, o ama, o beija. Diz, você é do meu sangue, você é como um filho para mim, Jacó. Fica de boa aqui. Ele está encantado. Para melhorar ainda, passa um mês só de trabalho, Labão chega para ele e fala assim, meu filho, você não vai trabalhar aqui de graça não. Não, vou lhe pagar. Jacó diz, não é brincadeira isso. Me acolhe, me aceita, me abraça, me entende. Para me pagar para eu trabalhar, vou lhe pagar. E mais, escolha seu salário. Jacó disse, é brincadeira isso aqui. Pai nunca me deu nada para eu trabalhar. É meu, que estou no paraíso. Aí ele foi logo ousado.
Ele pediu alguma coisa cara, porque casar com a filha de um fazendeiro, de um proprietário de gado naquele tempo lá, era caro, tinha que pagar um dote caro. Jacó não tem um centavo na mão ainda. Mas ele é ousado, percebeu que o tio gostava dele e disse, sabe de uma, meu tio, eu vou lhe falar a verdade, eu amo tua filha Raquel, eu amo a Raquelzinha. Lembrou de uma novela aí agora? Só os velhos. E eu quero ela. E é Jacó que propõe. Eu trabalho 7 anos sem ganhar nada. Vem tirar Labão que propõe, não é Jacó. Sabe o que Labão disse? Oxi, lógico. Melhor entregar a você do que a outro. Você eu gosto. Eita, que paraíso, gente. Pense no negócio, gente. É tão suave que o texto é romântico. Depois leia com calma. Diz assim, ó, que aqueles 7 anos pareceram para Jacó poucos dias, de tanto que ele estava apaixonado por Raquel. Gente, quando é que o tempo passa rápido para a gente? Quando estamos felizes. Aí o tempo voa. 7 anos passou para Jacó como se fossem dias, porque ele está vivendo um lugar de aceitação total. É um Éden para ele ali, ó. É um lugar de aceitação, de acolhimento. Ele indo trabalhar e paquerando com Raquel, ó. Raquel, faltam 4 anos. Só 4, amor. 4. Raquel. Imagina, feliz, o tio acolhe, né? Não é como, o tio não é como o pai. O pai era chato, né? O pai encontrava ele lá cortando os temperos, dizia, ei, menino mole, vai menino pro campo, vai caçar com Esaú. Não, o tio encontra ele, Deus te abençoe, meu filho. Você é amado. Chega, gente, eu sei o que é isso. Você chega e fica constrangido. Você não está acostumado com esse carinho todo. Já vivi essas coisas assim. De estar em lugar que a pessoa chega e te trata com carinho, e você, rapaz, eu nem sei nem receber isso. É Labão com Jacó, meu filho te abençoe, você é querido, você é amado, você é meu, ó, do coração. E aí, 7 anos maravilhosos. Acolhimento. Quem não quer ser acolhido? Quem não quer ser aceito? Acabou os 7 anos, Jacó vai em Labão e fala, meu tio, 7, chegou a hora, vamos fazer o casamento. O tio disse, lógico, vamos marcar, marcou uns dias depois, e o tio mandou chamar a aldeia toda, o povo da região toda, uma festança, o tio bancou, tudo. Aí você tem que imaginar que é muita carne, muito vinho, festança, churrascão, naquela época a cultura é churrasco o dia todo, é vinho, muito vinho, bebeu muito vinho e churrasco, vinho, o Jacó está lá, vinho, churrasco. Quando chega meia-noite, como era a cultura, entra a noiva. O vestido longo, um véuzão cobrindo o rosto. Tem pouca luz no ambiente, gente. Não tem luz artificial ainda, é umas tochinhas assim espalhadas. Jacó já tomou uns também. E aí entra a noiva, toda coberta, e aí fazem o casamento, a noiva quietinha, não fala um ai. Entram na tenda, consumam o casamento. Outro dia de manhã, quando o sol raiou, que Jacó olhou e disse, Kelzinha, finalmente. Não era Raquel. Era Lia, a irmã de Raquel, que Jacó não amava. Jacó correu no sogro e falou, o que foi isso que aconteceu? O que foi isso que você fez? O sogro, na maior naturalidade, disse a ele, gente, meu filho, você acha que eu te dar a primeira mais nova? Não, aqui a gente não passa a mais nova na frente da mais velha, não. Ó, até um recadinho para ele, porque ele é o mais novo que passou na frente da mais velha. Agora, observe, se o que Labão não está fazendo com Jacó não é exatamente o que Rebeca ensinou Jacó a fazer com o pai. Rebeca disfarçou um filho do outro para receber o que era do outro. Labão disfarçou uma filha da outra. Olha se não é do sangue
Agora Jacó está entendendo mais profundamente o que Labão disse: você é osso do meu osso. Você é carne da minha carne. Sabe por que eu lhe aceito tanto? Sabe por que eu lhe aceito tanto? Porque eu sou como você. Isso aqui é comum. Isso aqui é a nossa vida. Enganar, mentir, enrolar, bololô. Aqui é da gente, cara. Eu sei como é ser você. Meu irmão, e daí em diante, foram mais 14 anos de um enganando o outro o tempo todo. Jacó combinou um salário com Labão. Labão chegou de noite, roubou as ovelhas tudo para Jacó não pegar. Jacó manipula geneticamente as ovelhas mais fortes, as mais fracas deixa para o sogro. E o sogro muda o salário. E é um roubando o outro, é um inferno. Agora é engraçado que eles não se confrontam, não. Um não diz um ai para o outro, vai por trás e manipula. Porque é assim que eles operam. Ó, na frente, ó. Oi, sogrão. Oi, Jacó, meu filho. Deus te abençoe. Chega no curral, toma, rouba. É assim. Até quando Jacó vai embora, o texto vai nos dizer que Jacó enganou Labão, fugindo sorrateiramente. É sempre assim. Eles não confrontam, eles não falam um para o outro que a coisa está ruim. Eles vão por trás e manipulam. E aí, meu irmão, Jacó percebeu uma coisa que nós temos que aprender. Que a vida não é só sobre aceitação e acolhimento. Não adianta muita aceitação e muito acolhimento se não houver transformação. Você começa a experimentar do veneno que você mesmo carrega. Você começa a ver que não é tão legal assim ser como você. Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente precisa é que o mundo tem que nos acolher. Tem que nos aceitar. Boas são as pessoas que gostam de mim. Bom é quem me aceita, quem não me critica, quem não me confronta, quem diz lindo, maravilhoso. Quem acha que eu sou bom, quem acha que eu sou legal, quem me entende como eu sou. Mas vou te falar uma coisa. A transformação só pode acontecer de verdade quando você começar a se incomodar com quem você é. Esse processo que Jacó vai viver vai culminar em Peniel. Peniel significa encontro face a face com Deus, onde ele vai ser transformado e salvo, porque ele ia morrer por causa dos pecados dele. Mas antes de chegar em Peniel, onde ele vai ser confrontado por Deus com amor, ele primeiro teve que se incomodar com quem ele era. Ninguém pode ser transformado sem primeiro estar incomodado com quem é. Eu lhe pergunto, qual é o seu nível de incômodo com quem você é? Ou você acha que você, de fato, é o ursinho carinhoso do mundo e que os seus defeitos são mínimos? Assim, é sempre assim, né? O meu defeito, o meu problema é mínimo. Pior é assim, sabe o que a gente faz? A gente sempre se compara com o outro. Olha aqui, está reclamando de mim? Ruim é Esaú. A gente sempre se compara com o outro lado, que é complicado, né? Não, melhor ser eu, que pelo menos eu valorizo a bênção, sou espiritual, do que Esaú, bocó, que nem liga para bênção nenhuma. Melhor ser eu. Já percebeu quantas vezes a gente se esconde no defeito do outro lado? Vou te falar uma coisa. Você não tem que ter como parâmetro a pessoa que não gosta de você e que te odeia. O seu parâmetro é Jesus Cristo. Quando criticarem você, pare de se esconder no defeito do outro. Pior, melhor ser assim do que ser como Esaú. Não, Jacó. Não é para ser como Esaú, nem ser como Jacó. É para ser o Israel de Deus. Diga a alguém assim, irmão, não se esconde em Esaú não, viu? Não é porque Esaú é um bocó que ser enganador é bom. Não é porque o outro tem um monte de defeito que ser enganador é bom. Você precisa entender o quanto que a sua não transformação te prejudica e prejudica os outros. Você precisa entender
o quão ruim ainda é ser quem você é. Para de minimizar. Não, eu só perco a paciência às vezes. Eu só não tenho domínio próprio. Eu só falo mal mesmo. Mas é só isso. Só lhe falar uma coisa. Talvez Deus, para revelar a você o quão difícil é lidar com você, Ele faça o que fez com Jacó. Sabe o que faça? Coloque na sua vida alguém igualzinho a você. Alguém deu misericórdia, muito bem mesmo. Porque eu lhe digo, você não se aguenta. Você não se aguenta. Se Deus colocar na sua vida um Labão, meu amigo, você na hora de fazer igual Jacó, 2 altos, pinico, Senhor, não aguento mais. Que foi o que Jacó começou a fazer. Jacó falou, rapaz, eu sou enrolado, mas esse meu tio, velho, eu sou barril, mas ele é barril dobrado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. E ele começa a ficar inquieto, ele começa a murmurar, ele fala, rapaz, eu tenho que ir embora desse negócio, eu tenho que ir embora. Deus diz, vai, meu filho, vaza. Vem-se embora, vai. Só que para ele ir embora, ele tem que voltar para onde? Para a casa do pai. Quem está lá? Esaú. E Esaú odeia ele. Aí ele está entre a cruz e a espada. Porque de um lado é o tio, que é como ele, que ele não aguenta mais esse bololô. Do outro é o irmão, que quer matar ele. Ele fala, o que é que eu vou fazer agora? E esse é o ponto, em que um crente é transformado. Quando ele começa a entender que o que ele é não serve, e nem o que o oposto a ele, o inimigo dele é também serve. Ele precisa de uma outra coisa, de uma nova natureza gerada pelo Senhor. Ah não, mas o outro é pior do que eu, o outro lado é pior do que eu. Minha irmã, não importa o outro lado, importa quem Deus quer te fazer ser para a glória dele. E aí nesse ponto, que Jacó vai orar e falar, Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Eu não posso ficar aqui, porque aqui eu não aguento mais ser eu. E eu não posso voltar para lá, porque lá tem um outro lado que me odeia. Me ajuda, o que é que eu faço? E aí Deus vai aparecer na figura de um anjo, uma figura humana, uma teofania, como chamamos em teologia, uma figura humana, mas que representa o próprio Deus. E Deus vai fazer, sabe o que com ele, gente? Começar a confrontar ele. Deus ouve a oração dele, porque Deus é assim. Ele ouve aquele que busca ele de coração. E Deus vem para acolher. Ó, que lindo. Ei, Jacob, você não me invocou? Você não me quer? Cheguei para te salvar. Aí imagina ele todo espertinho chegando para Deus, né? E aí, Senhor, qual é a estratégia? Do grego estratégia. Como é que a gente faz para poder dar um drible em Esaú? E Deus fala, toma aqui a estratégia, seu sem vergonha aqui, ó. Toma uma estratégia aqui, ó. Eu lhe acolho. Eu lhe amo, mas por lhe amar eu vou lhe confrontar. E Deus vai transformar Jacó confrontando ele. Sabe qual é o nome que Deus vai dar para ele? Israel. Sabe o que significa Israel? Israluta, é o Deus, aquele que luta com Deus, aquele que é confrontado por Deus. Às vezes a gente fica, o nosso problema é que a gente quer extremos. Ou a gente está no extremo da rejeição, ou a gente quer o extremo do acolhimento. Lado de cá me odeia, me detesta. Lado de cá me aceita completamente, não me critica, mas também eu não cresço. Nem uma coisa, nem outra. É o Deus que te acolhe, que te ama, que te aceita, mas que te trata. E muitas vezes também queremos relações assim. A gente tem um inimigo que a gente odeia, e a gente quer amigo que só bajula, que só elogia, né? E você nunca cresce. Mas Salomão diz que leais são as feridas feitas por quem ama. Mas o beijo do enganador é um problema. O beijo de quem odeia é enganoso. Mas Deus chama Jacó para esse lugar de confronto. E Deus está amando ele, ó. Deus ama aquele cara.
Deus está batendo nele aqui, mas está amando. Deus está batendo, mas está amando. Deus está batendo, mas está transformando. Deus está fazendo um vaso novo para a glória dele. E Jacó, pela primeira vez na vida, não está lutando uma batalha na surdina, nas escondidas, com manipulação, com mentirinha. Pela primeira vez, é uma batalha face a face. Peniel, encontro face a face, as claras, na frente, botando as coisas diante na luz, e conversando, e tratando, e sendo honesto, e enfrentando. Até que Deus percebe que está chegando o fim do processo, Jacó está caído no chão, e Deus fala, vou embora, e Jacó agarra no calcanhar. Ele nasceu com essa natureza, né, de agarrar no calcanhar. Ele agarra em Deus. Ele fala, não me te deixo se você não me abençoar. Gente, que bênção que Jacó está pedindo aqui. Ele já é um homem riquíssimo. Ele não está pedindo mais prosperidade financeira, ele não está pedindo fazenda, não está pedindo gado, não está pedindo filho, ele já tem filho, já tem mulher, já tem tudo. O que aquele homem rico está fazendo, agarrado no Senhor, caído no chão, com a perna ferida, é dizer, Senhor, a bênção que eu preciso agora é que o Senhor transforme a minha vida. Deixa eu falar, não adianta nada você conquistar tudo, se você não for transformado, você vai estragar tudo. Você vai estragar a família, estragar casamento, estragar seus filhos, estragar as amizades, estragar seus negócios, você vai estragar a sua alma. Maduro é o crente que agarra em Deus e não fica só falando, Deus me dá a casa, me dá carro, me dá dinheiro, me dá marido, me dá mulher, me dá filho, tudo isso é bênção. Mas maduro é o crente que agarra no Senhor e fala, ou me transforma, eu não saio daqui. Eu não posso continuar mais sendo o que eu sou, não aguento mais. Eu achei que meu problema era a falta de acolhimento, de aceitação, mas eu percebi que não é só isso. É mais profundo. E eu quero dizer a você, meu irmão, o seu problema não é só porque porque eu não encontrei alguém que me ama como eu sou. Eu não encontrei alguém que me acolha. Isso gente, é muito bom ser acolhido, é muito bom ser amado, mas não é só sobre isso. Porque tem coisas em você que não podem ser acolhidas. Precisam ser confrontadas, transformadas, mexidas. E o Senhor é aquele que diz, ei, eu te amo como ninguém te ama, mas eu confronto o que ninguém confronta em você. É preciso que olhemos para Cristo. Ele sim é o nosso modelo. E à luz dele vejamos o que falta ser transformado em nós. Jacó estava ali, e Deus, que nunca perguntou a ninguém o nome, perguntou pela primeira vez a alguém, única na Bíblia, qual é seu nome? Deus não sabe o nome dele? Claro que sabe, Deus sabe o nome da gente antes da gente nascer. O que Deus não quer é que Jacó traga para consciência quem de fato ele é, porque o nome dele carregava esse peso, essa marca de engano. E quando o pai dele perguntou por 2 vezes em Gênesis 27 quem ele era, ele mentiu, como sempre, sou Esaú. Agora ele diz, meu filho, você quer transformação? Admite, traz para fora, confessa. Gente, para que serve confissão? Para Deus saber o nosso pecado? Deus sabe seu pecado antes de você pecar. Você está indo no pecado e fala, ela vai pecar lá. Ó. A confissão a Deus serve para que você se conscientize profundamente do que você fez, de quem você é. Qual é seu nome? Ele diz Jacó. É aquele Jacó sai doído, aquele Jacó é profundo. É Jacó que eu sou, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se borolou a minha vida toda. E o Senhor fala para ele, pois agora não se chamarás mais Jacó. Oh, aleluia. Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Ele é poderoso para pegar o coração quebrantado e arrependido e transformar profundamente. Ele é poderoso para fazer em nós o que ninguém pode fazer, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem marido, nem mulher. Ainda que Ele os use para isso. Ele é poderoso. Agora,
nesse confronto você é Israel. Aí é lindo, sabe por que é lindo, gente? Porque Jacó se levanta do Peniel, sai transformado como Israel e vai encontrar quem? Esaú. E Esaú está vindo lá com um exército de 400 homens para matar Jacó. Esaú odeia Jacó. Esaú tem mágoa de Jacó. Mas quando Esaú vê Jacó 20 anos, mais de 20 anos depois, Esaú, em vez de matar, ninguém entende nada, o exército não entende nada, porque Esaú corre em Jacó, abraça o irmão talvez como nunca abraçou, beija o irmão como nunca beijou, começa a chorar, agarrado com o irmão. Sabe por quê? Porque Esaú não viu mais o Jacó que lhe agredia tanto. Esaú viu uma pessoa transformada. E eu vou te falar uma coisa. Cedo ou tarde, é uma coisa que está em Deuteronômio, inclusive. Os seus pecados te encontrarão. Cedo ou tarde, a conta chega. Cedo ou tarde, as semeaduras que nós fizemos brotam. Cedo ou tarde, os Esaús da vida vêm acertar as contas com a gente. E o dinheiro não vai te fazer escapar. A influência, o prestígio, os amigos, nada. Só tem uma coisa que pode te livrar disso. Sabe o que é? É Jacó ter morrido antes de Esaú matar. É antes de você se encontrar com o juízo dos seus pecados, você se encontrar com aquele que morreu no seu lugar pelos seus pecados. E você verdadeiramente reconhecer que ele morreu por você, porque é você quem merecia a morte. É você ter um Peniel com Deus e perceber que você não é tão legal assim, que você é um Jacó e que tem coisas em você que são muito ruins. E deixar Deus matar Jacó, para que quando você se encontrar com os Esaús da sua vida, você não ser mais Jacó, você ser Israel. Israel não vai ser morto por Esaú, porque Esaú quer matar Jacó. Israel não é mais o inimigo de Esaú. Israel é uma coisa diferente. Israel é o amigo de Deus. E tudo isso, meus amados, que eu falei aqui para vocês, só pode acontecer verdadeiramente, aqui eu encerro, se você se incomodar com quem você é. Essa é a chave de tudo para hoje. Se você entender que não é tão legal assim ser você, como você pensa, sabe? Mas eu conheci amigas que me aceitaram como eu sou. Sabe por quê? Porque elas não dividem a casa com você. Isso é uma coisa muito que acontece, sabe o quê? Com a pessoa que arruma um amante. Eu gosto do meu amante, da minha amante, porque para ele eu sou tudo. Casa para você ver. É fácil te aceitar, não conhecendo você profundamente. Quem te ama de verdade é quem te aceita, te acolhe, mas te confronta por amor. Muita gente que você acha que, porque ele me aceita, ele me ama, porque não te conheceu ainda profundamente. Conheceu, cai logo fora. Você é louco, pô? Eu vou embora. E eu oro para que você tenha os olhos abertos. Para que eu tenha os olhos abertos? Para que você não se conforme, para que você possa experimentar a boa vontade de Deus. E a boa vontade de Deus, ela é precedida por uma transformação profunda. Transformai-vos para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Deixa eu te falar. A aceitação que você procura, o acolhimento que você procura, está no Senhor. Na cruz, de braços abertos, Ele te aceitou e te amou.
Se você tem interesse verdadeiro em Jesus, saiba que você só tem esse interesse porque Ele te amou primeiro. Porque ninguém ama Ele se Ele não tiver amado primeiro. Ele te amou antes de você amá-lo. 1 João 4,19, não que tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. Mas isso não quer dizer que Ele não vai te confrontar. Quem mais te ama, e mais te aceita, e mais te acolhe, é aquele que mais te confronta. Que mais diz a você, isso aqui não é bom, e vamos tratar isso. Você entende? E em nome de Jesus hoje, eu oro para que de alguma forma, quem sabe, se for necessário, até como Jacó, até colocando em sua vida alguém que, osso do seu osso e carne da sua carne, para que você veja. Mas é mais fácil ver no outro, rapaz, é assim. Eu imagino Jacó sendo enganado por Labão, dizendo, rapaz, era assim que meu pai se sentia comigo, era assim que Esaú sentia, tadinho do bichinho, Igual estou entendendo mais, meu irmão. Não é fácil lidar com alguém assim, não. Ô, mãe, é difícil. Ô, irmão, quando a gente tem revelação do Senhor, a gente começa a enxergar nossos defeitos. Quando Isaías viu o Senhor, a primeira coisa que ele falou foi, ai de mim, que minha boca é suja. Quando Jacó viu o Senhor, ou Jó viu o Senhor, ele disse, eu estava de boa, me achando bom, porque eu te conheci de ouvir falar, agora que meus olhos te veem, eu me abomino. Eu vejo o quanto em mim precisa de arrependimento, de transformação. Eu lhe pergunto, você está abominando boa parte de quem você é? Está sendo levado ao arrependimento por muito do que você é e faz? Ah não, pastor, não preciso mais, eu preciso de acolhimento. Então não vai ter transformação. Você vai sofrer a vida toda com quem você é. Mas quando você se incomoda e fala, mas eu já sou velho, já sou meu irmão, não importa. Deixa eu falar, se você viver 1 ano de transformação, vai valer a vida toda sem transformação. Antes tarde do que nunca. Sabe o que era legal em Jacó? Jacó, depois de Peniel, ficou perfeito? Não. Mas nunca mais enganou ninguém. Foi até enganado pelos filhos, porque os filhos eram o quê? Osso do osso dele. Tinha a natureza dele. Os filhos enganaram ele, mas ele nunca mais engana ninguém. E eu creio que Deus vai fazer essa obra na sua vida. Aquele que era seu maior problema deixará de ser para a glória do Senhor. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Ah não, porque eu sou assim mesmo. Eu sou frio. Eu sou honesto. Eu pago minhas contas. Sou frio. Meu amigo, é horrível viver com quem é frio. Ah não, sabe de uma, eu faço tudo de bom, eu sou pessoa que pago tudo em dia. Agora assim, eu não sou fiel. Só isso, né meu? Que Deus bote uma piriguete na sua vida. Pra você ver. Você sentir na pele. Isso é só isso. Tô falando para quem é solteiro, gente. Para quem é casado, não deseja isso não. Não desejo para ninguém isso, na verdade, né? É só uma ilustração. Me ajuda aí, Luiz. A gente tem costume de achar que o nosso defeito, sabe, é tolerável, é aceitável. A gente fica sonhando. O que eu preciso na vida é encontrar um Labão na minha vida. Alguém que me aceite como eu sou, que diga, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Estou no paraíso, 7 anos de paraíso. Aí vai chegar o dia da revelação. Vai chegar o dia do casamento. Vai chegar o dia que você vai ver que não é tão legal ser quem você é. Mas que Deus abra os seus olhos. Quanto mais cedo o olho se abrir, menos sofrimento você vive e causa aos outros. Amém, gente? Essa canção é bonita, ela fala sobre isso, sobre a necessidade que temos de transformação. Se você crê que precisa, ore essa canção.
Fale com o Senhor isso. O meu próprio agir, sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor. Peça a Ele com fé. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. E reina o Espírito sobre a carne. Pai querido e amado, eu sei que todos nós precisamos de acolhimento, Senhor. Dói ser rejeitado, mas às vezes nós nos escondemos nessas feridas para não ser transformados. Às vezes nós buscamos aquilo que é absolutamente confortável para nós e não somos transformados. Mas, Pai, que nós possamos hoje, por Tua graça, ter os olhos abertos para enxergar o lado sombrio de quem nós somos. Porque eu sei que cada um de nós aqui, Senhor, tem áreas na vida, tem coisas na vida que precisam ser tratadas. Que não nos enganemos, Senhor, porque amor verdadeiro não é aquilo que aceita tudo. Amor verdadeiro é aquilo que transforma as nossas vidas, Senhor. Que ama, que acolhe, que não desiste, mas que confronta na medida certa. Pai, que nós não fiquemos nos escondendo na ideia de que somos melhores do que Esaú e isso basta. Ser melhor que Esaú não basta, se ainda formos Jacó. Nós precisamos ser Israel do Senhor, Pai.
Nós te pedimos, nos transforme. Nós reconhecemos, reconheça agora para o Senhor, reconheça Ele agora. Nós reconhecemos, Senhor, que tem áreas em nossas vidas que precisam de um toque Teu, de uma transformação Tua, de uma libertação. Não quero mais sofrer desse veneno. Queremos ser transformados, queremos ser como Jesus. Queremos ser a imagem do Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos fazer nascer de novo. Pai, que o encontro com Esaú não venha com a gente sendo Jacó ainda, mas que quando esse encontro chegar, sejamos Israel para a Tua glória, sejamos transformados em novas criaturas, mais parecidas com o Senhor a cada dia. É o que nós te pedimos, nos transforma para a Tua glória, Senhor. Não estamos acomodados ao que somos, queremos transformação em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma boa semana.